Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6. Muito bem, Filipenses 4, versículos 6 e 7, dois versículos que nós estaremos meditando nessa noite. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. O versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esta é a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, para a igreja aos Filipenses, também para você, para nós, nessa noite. Essa mensagem possa falar aos nossos corações nessa noite, como vencer a ansiedade. Como nós vencermos a ansiedade. Então, nesse momento, esses momentos terríveis que nós estamos vivendo, momentos de ansiedade, momentos de depressão, momentos de enfermidade, momentos de grande medo, de assustamento, nós procuramos às vezes a resposta e não encontramos. Procuramos respostas para as nossas indagações, e a maior de todas as indagações atualmente é como vencer a ansiedade. Como vencer essa depressão? Muitas pessoas estão deprimidas, muitas pessoas estão ansiosas. Então, o que é ansiedade? É você viver no momento em que você anseia que esse momento passe e chega logo um outro momento. E quantas pessoas que estão ansiosas, esperando aí acabar esse tempo de pandemia, ansioso, esperando, não vendo a hora desse tempo de distanciamento social chegar ao fim. Quantas pessoas estão vivendo em ansiedade, esperando que as coisas voltem à normalidade. Então, por conta disso, vai aumentando a ansiedade e, consequentemente, entra aí numa grande enfermidade que é a depressão. E isso não é plano de Deus para a sua vida. Isso não é plano de Deus para as nossas vidas. Então, nós precisamos entender que Deus tem para nós bênção, paz. Ele está dizendo no versículo 7, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Mas tem um caminho a perseguir, tem um caminho a eu seguir para que eu possa encontrar essa paz. Não adianta eu ficar procurando a paz em outros lugares onde eu não vou encontrar. Em pessoas, em situações. Quando acontecer tal coisa, as coisas irão mudar. Quando fulano chegar, quando eu conhecer alguém, quando eu casar, quando eu começar a trabalhar em determinado lugar, quando eu tiver um filho, tantas expectativas, tantas esperanças, tantos planos, mas a resposta não chega. Porque não é essa a resposta que você procura, ou seja, não é o lugar aonde você encontrará a resposta. A resposta está em Deus. A resposta está em Deus. Então, como você vencer a ansiedade? Busque a Deus. Busque a Deus em oração. Então você precisa de ter uma vida de oração na presença do Pai. Você precisa ter uma vida de ações de graça na presença de Deus, de compromisso, de relacionamento com Deus, de contentamento real diante de todas as circunstâncias. Então, diante dos momentos difíceis, você precisa de agradecer a Deus também. Diante dos momentos de aflição, de ansiedade, você precisa de ter uma vida de gratidão na presença do Pai. Diante dessa correria nossa do dia a dia, das tarefas, dos nossos compromissos, da responsabilidade que nos envolve a cada dia, será que é possível nós termos essa inquietação? Será que isso pode ser real na nossa vida? Como nós lidarmos com isso? Como nós lidarmos com essa ansiedade, com essa depressão? Como é que nós podemos viver em paz? E a Bíblia nos dá a receita para que possamos viver em paz. E nesse texto aqui que nós lemos, do apóstolo Paulo, à igreja de Filipe, então Paulo escreveu no momento que ele estava na prisão. Então Paulo não estava vivendo um bom momento na sua vida. Paulo estava aprisionado, mas mesmo assim ele nos ensina que as nossas orações e súplicas devem ser apresentadas a Deus. Então, Paulo, mesmo diante do momento que ele estava vivendo, aprisionado, ele mesmo assim ele não desistiu. Mesmo assim ele continuava firme na oração a Deus. Ele continuava firme no propósito porque sabia de onde viria a resposta. Sabe, querido? É que às vezes você não tem buscado a sua resposta no lugar certo. Às vezes você não tem buscado a resposta em Deus. Você tem buscado em outras coisas, em outras situações.
Não importa a circunstância, basta nós crermos, basta nós descansarmos do Senhor, pois Ele é a pessoa certa para nos dar a paz que excede todo entendimento. É só Deus, é só Ele que vai nos dar a paz que eu preciso. Às vezes você encontra paz numa situação, em um momento de alegria, num momento de felicidade, mas tudo isso é passageiro. E a paz que Deus oferece para você é uma paz que você não pode entender. Ela excede todo o nosso entendimento, o entendimento humano. Lembre que nós ficarmos reclamando, se você vai ficar reclamando da situação, isso não vai ajudar em nada. Pelo contrário, isso só vai piorar a sua vida. Provoca mais ansiedade em você ainda. Nossas orações, nós precisamos lembrar-nos dos muitos motivos que temos para agradecer a Deus. Nós lembramos de pedir, lembramos de chorar, lembramos do momento de ansiedade, de sofrimento, para que Deus possa agir na nossa vida. Mas quando é que nós paramos para agradecer? São tantos os motivos que temos para agradecer a Deus. Tantos motivos que temos para agradecer, para ter uma vida de gratidão a Deus, e nós não fazemos isso. Então nós somos convidados a ter uma vida de oração. Se quisermos ter paz no nosso coração, precisamos, um dos caminhos, um dos passos é estar na presença de Deus e buscar a Ele constantemente em oração. Um dos passos para trilhar esse caminho rumo à paz, rumo à nossa vitória, rumo a vencer a vitória sobre a ansiedade, o que eu preciso é de ter a decisão certa de andar na presença de Deus. O Senhor Deus, somente Ele conhece os nossos corações. Somente Ele conhece o seu coração. Somente Ele sabe, somente Ele compreende a sua ansiedade. Conhece todos os seus caminhos e sabe quais são as decisões certas que você precisa. Portanto, pede orientação a Ele, e isso você faz através da oração. Senhor, qual é o caminho, qual é o passo que eu preciso para vencer isso? Essa enfermidade, porque ansiedade, depressão, isso é uma enfermidade. E você precisa vencer isso, e Deus quer te dar a vitória. Deus quer te dar a resposta em nome de Jesus. Por isso, meu amigo, por isso, minha amiga, você precisa de ter intimidade com Deus em oração. Você precisa entregar a Ele toda a sua ansiedade, toda a sua inquietação, para que o Senhor guie os seus passos, para que Ele faça você superar todas essas adversidades, não apenas a ansiedade, mas todas essas adversidades que estão cercando a sua vida. Você precisa de vitória, portanto, busque essa vitória na presença do Pai. Peça para que Ele perdoa os seus pecados. Peça para que Ele perdoe naquele momento em que você deixou de agradecer. Porque você, por mais que você fala, não, eu tenho agradecido, eu tenho tido uma vida de gratidão na presença do Pai, ainda é pouco. Tudo que nós fazemos, tudo que nós fizermos para agradecer será infinitamente pequeno diante daquilo que Deus fez na nossa vida. Quer nos restaurar, nos resgatar, nos trazer de volta à presença dEle e nos dar a esperança, a expectativa de um dia nos encontrarmos na mansão celestial. Você tem muito mais para agradecer a Deus do que você tem agradecido. Você precisa de ter uma vida de gratidão. Você precisa de ter uma vida de comunhão com Deus. Você precisa ter uma vida de intimidade com Deus, de relacionamento com Ele através da oração. Peça para que Ele te leve a ter uma vida de gratidão. Peça para que Ele te faça entender como que é isso, como que é você ter uma vida de gratidão na presença dEle, para que a sua paz, para que a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Somente assim, somente desta forma, você poderá vencer a ansiedade. Somente dessa forma você poderá vencer a depressão. Somente dessa forma você poderá vencer toda a angústia que está cercando a sua vida. Somente através do relacionamento com Deus, através da oração. Portanto, entregue a Ele toda a sua ansiedade. E eu vou terminar aqui dizendo o versículo 6, onde ele fala, não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, através da oração, através da súplica, através de ações de graça, de ter uma vida de gratidão. Isso é relacionamento com Deus.
Isso é intimidade com Deus. Isso é buscar sabedoria vinda de Deus. Portanto, faça isso, que você verá a grande bênção de Deus inundando a sua vida, inundando o seu ser, inundando o seu lar, a sua família e trazendo a paz. Assim como o versículo 7 fala, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Busque a paz em Deus e você terá uma vida vitoriosa na presença do Pai. Vamos orar? Pai querido, nós estamos diante do Senhor neste momento, ó Deus, te agradecendo, ó Pai, pela tua bênção, pelo teu cuidado, pela tua presença em nossas vidas. Pai, por mais que nós agradecemos, por mais que nós buscamos ter uma vida de gratidão, Pai, nós queremos ser mais gratos, precisamos, entendemos a necessidade de ter uma vida de maior gratidão na tua presença por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Portanto, ó Pai, nesta noite, nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor venha nos fortalecer com o teu amor, com a presença do Senhor nas nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, as famílias que estão nos assistindo, essas famílias, ó Deus, que estão passando por dificuldades financeiras, Pai, em nome do Senhor Jesus, leva eles, ó Deus, abra as portas, Pai, leva a provisão, leva o sustento para esse pai de família. Pai, nós oramos pelas famílias que estão passando por problemas na área da saúde, enfermidade, ó Deus, que está terrível na vida. Pai, a ansiedade, a depressão, Pai, essa enfermidade maldita, esse vírus terrível, Deus, que tem assolado e tem, ó Deus, dizimado famílias. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda a ação do inimigo, porque sabemos que isso não provém do Senhor, porque o que provém do Senhor é paz, é alegria, é vitória, é saúde. Pai, em nome de Jesus, livra-nos, ó Deus, de toda ansiedade, livra-nos, ó Deus, de toda depressão, de toda confusão diante dos laços, dos vínculos familiares. Pai, quantas famílias que têm vivido, ó Deus, momentos terríveis, por conta, ó Deus, desse grande momento que eles estão vivendo juntos, dentro de casa, num momento de distanciamento social. Tem aumentado também, ó Deus, as discussões, as desavenças. Tem aumentado também, ó Deus, os desentendimentos familiares. Pai, em nome de Jesus, que essas famílias vivam em paz, vivam em harmonia, vivam em tranquilidade, vivam em dias de vitória, ó Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós rogamos a bênção do Senhor sobre este lar, sobre esta família, sobre esses filhos do Senhor, em nome de Jesus. Nós não sabemos, ó Deus, quais os problemas que estão afligindo esta pessoa, que nesta hora está se colocando na tua presença, mas o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece qual é o seu pedido. Talvez alguém está pedindo por um familiar, talvez alguém está pedindo pelo seu filho, que está passando por um momento de depressão, por um momento de ansiedade. Talvez alguém está pedindo pelo seu esposo ou esposa que está passando por esse momento terrível, Deus, de enfermidade gravíssima na sua vida. Pai, em nome de Jesus, visita esse lar. Ó Deus, inunda esse ser com a tua presença, com a ação e a unção do teu Espírito Santo. É em nome de Jesus é que nós oramos, e que essa palavra fica guardada, fica marcada, aplicada em cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, muito obrigado por estar conosco. Nós convidamos você para estar conosco no próximo sábado, se Deus assim nos permitir, a partir das 18 horas, para mais um momento de oração em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as eternas consolações do Espírito Santo, esteja presente em cada pessoa, em cada lar, em cada coração, em cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.